Bom dia a todos. Essa é a reunião da disciplina de Nefrologia da Unifesp e do Hospital do Rim Fundação Oswaldo Ramos. Essa reunião vai ser gravada, se o professor Medina autorizar, e nós vamos disponibilizar no YouTube depois. Todas as nossas reuniões ficam disponibilizadas no YouTube. Hoje o tema da reunião é entraves na linha de cuidado do portador de doença renal crônica. Quem vai apresentar então é o professor Medina. Eu tenho uma lista de títulos aqui para citar, mas se eu for citar todos eu vou engolir uns 5 minutos da aula dele. Então eu vou dizer só que ele é professor titular aqui da nossa disciplina. Ele é fellow do Colégio Real de Cirurgiões da Inglaterra e professor visitante de Harvard. E o que eu acho mais importante destacar é que o professor Medina é uma liderança generosa, né? Vocês vão ver hoje na apresentação dele que nós estamos diante de uma pessoa que está conectada com os problemas do Sistema Único de Saúde, é uma pessoa que pensa a política pública, além da nossa vocação aqui do Hospital do Rim, que esse ano completa 25 anos, que é basicamente ou principalmente transplante. Ele está conectado com a questão da diálise, do tratamento conservador, de linha de cuidado, e não por outros motivos ele foi convidado para participar do governo de transição ano passado, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual. E foi motivo de grande orgulho aqui para a gente que o professor Medina foi membro do comitê de crise da Covid no nosso estado e coordenou esse comitê nos períodos mais críticos da pandemia. Então, é um grande líder, uma pessoa que está sempre desassossegando a gente, é um exemplo e é um exemplo pela liderança. Então, eu acho que era a melhor forma que eu tinha de apresentar o senhor. Agora a palavra é do senhor e depois a gente volta para a discussão. Obrigado, Lúcio. Lúcio, eu sou meu sucessor aqui no Hospital do Rim, então está... Oi? Então, muito bom dia a todos. A minha ideia é apresentar aquilo que eu aprendi nesses últimos dias, coletando dados de diversas pessoas sobre os entraves na linha de cuidado da pessoa com doença renal crônica. Então, é lógico, é fácil dividir, né? Tem a atenção primária, que é o tratamento conservador, que hoje nós imaginamos que tem cerca de 2 milhões de pessoas, esse número é um número estimado. Atenção especializada, que já é o cuidado pré-dialítico, que o número estimado é 340 mil pessoas. Em hemodiálise tem 140 mil, só pelo sistema público de saúde, né? Se considerar a medicina suplementar, chega perto de 170 mil, 8,6 mil pacientes em diálise peritoneal. E tem novas admissões em diálise por ano, entre 40 e 50 mil pacientes que são admitidos em hemodiálise ou diálise peritoneal ou no sistema dialítico por ano. Aqui tem uma faixa aqui na frente, que é uma faixa que é diferente de quem já está em diálise tradicional, é que aqui em São Paulo tem mais de 1.000 pacientes que estão em hospitais comunitários fazendo diálise, aguardando vaga em unidade de terapia intensiva próxima da sua residência. Nós também não sabemos, esse número é estimado pela Secretaria Estadual de Saúde, mas isso existe assim em todo o Brasil. Então, além da linha de cuidado oficial, tem esse grupo de pacientes que algumas vezes dialisa em unidade de terapia intensiva ou enfermaria, ou de alguma forma, uma unidade, não numa unidade de diálise, mas fornece uma diálise meio improvisada. Desses pacientes que estão em diálise, sai 33 mil por ano por óbito. Foi o Walter Garcia conversou. E para nós conseguirmos equilibrar esse número, o número de novos pacientes, aqueles que saem com óbito hoje, o perfil do paciente em hemodiálise é um perfil com pacientes com bastante comorbidades, é a necessidade que nós temos em torno de fazer 50 a 60 transplantes por milhão de habitantes, o que daria 12 a 14 mil pacientes, 1.000 transplantes por ano para equilibrar esse sistema. Então, o número de pacientes que entraria em diálise seria igual ao número de pacientes que sairia da diálise. Aqui no estado de São Paulo, isso é mais ou menos assim. Aqui no estado de São Paulo, o número de pacientes em diálise cresce só 2% ao ano. Tem estados que cresce mais do que 10% ao ano, porque aqui no estado de São Paulo faz cerca de 40 transplantes por milhão de habitantes por ano. Então, quais as dificuldades gerais assim desse sistema, desde a atenção primária até o transplante renal? Como nós mencionamos, nós conversamos isso já, os níveis de atenção elas estão desalinhados, então não tem um sistema de transferência de informação de um nível para outro. Os recursos tecnológicos de telesaúde não são aplicados de maneira regular
ou são aplicados de maneira circunstancial em algumas regiões, mas não tem difundido nem no estado, nem numa macro-região, nem, evidentemente, no Brasil ainda não tem isso. Mas isso também não é uma coisa tão simples, porque não tem nenhum exemplo no mundo todo que isso funcione de maneira muito apropriada. E o governo federal, ele fornece medicamentos de alto custo para todo o sistema, desde a atenção primária, que é mais difícil ter paciente usando medicamentos de alto custo, mas na atenção especializada dos pacientes que estão em cuidado pré-dialítico ou em diálise ou transplante renal, o governo fornece de maneira bastante regular. De vez em quando tem algum tropeço assim, mas ele funciona de maneira bastante regular. Então, em relação ao tratamento conservador, ele é realizado por 44 mil unidades básicas de saúde no Brasil. Tem 44 mil unidades básicas de saúde no Brasil. Tem dificuldade, como o Daniel mencionou, dificuldade para conseguir especialistas ou mesmo treinar pessoas para seguir as diretrizes para o atendimento do renal crônico no tratamento conservador no médico generalista. Quando eu falei isso, o médico generalista falou para mim, eu sei que é difícil, mas é que eu tenho cerca de 40 diretrizes para eu aprender e para eu utilizar em todas as outras situações que não só do paciente que é portador de insuficiência renal crônica. E aqui eu tenho a impressão que uma saída para esse sistema, esse médico que está no sistema, na UBS, que tem uma rotatividade muito grande, e aqueles que permanecem têm que saber bastante, ele se beneficiaria bastante do telesaúde, ou dele poder conversar com o médico dentro de um hospital que tem um grupo de nefrologistas, por exemplo, e que poderia online conversar com ele sobre a orientação de um determinado tipo de pacientes, considerando que o paciente renal, portador de doença renal, ele depende de poucas informações para você tomar uma decisão. Então, não é muito difícil, tem outras situações na endocrinologia, é muito mais complexo ajustar o nível de glicemia do que orientar um paciente portador de uma doença renal só com os exames. Até as armas terapêuticas que nós temos, elas são muito mais limitadas do que na endocrinologia, que toda semana tem um novo hipoglicemiante, uma nova insulina, e nós vamos sempre ficando desatualizados. E tem, como eu falei, tem uma ausência de registro qualificado que se integre ou que, como porta de entrada do tratamento conservador e que vai para os demais cuidados. O cuidado pré-dialítico tem também um número reduzido de especialistas. Eu também me surpreendi quando nós falamos sobre diálise peritoneal, que o número de especialistas, o número de nefrologistas, o número de equipe multiprofissional que tem a informação suficiente para orientar bem um paciente em diálise peritoneal é pequeno, porque a percentual de pacientes que estão em diálise peritoneal no Brasil é só de 5,6%. E existe um conceito assim que é muito preconizado, muito falado, quando o paciente quer diálise peritoneal, é que ele está sujeito a mais infecção do que o paciente que vai para a hemodiálise. Então, a diálise peritoneal, muitas vezes, o paciente que vai para a diálise peritoneal, ele já vem assustado pelas informações que ele recebeu ou na comunidade ou mesmo de alguns serviços de nefrologia. Um entrave importante que foi mencionado já também é a fístula arteriovenosa. Só 30% dos pacientes que estão nesse sistema aqui, no tratamento conservador, no tratamento pré-dialítico, eles vão para a diálise já com fístula arteriovenosa pronta. 70% deles precisam de um catéter ou então vai para a diálise peritoneal. A remuneração do SUS é uma remuneração pequena, né? O procedimento também da fístula parece simples, mas não é, e cada vez mais aumenta o número de pacientes que estão em lista de espera para transplante por falta de acesso vascular, que foi perdendo por fístulas que não foram de maneira apropriada, ou pacientes que têm dificuldade mesmo para ter uma fístula realizada com sucesso. Então, também não é todos os serviços que tem cirurgião disponível para fazer implante de catéter, e como nós mencionamos, já tem essa ausência de registro qualificado. Nos pacientes em hemodiálise, no Brasil tem 872 unidades de diálise pelo SUS, em 389 cidades. No Brasil tem 5.500 cidades,
Então, tem mais ou menos 15% das cidades do território nacional que têm unidades de diálise. E tem, como eu falei, unidades de diálise exclusivas de convênios que trabalham num outro regime, o trabalho no pacote ou reembolso, a remuneração é muito superior àquela remuneração fornecida pelo SUS. E aqui eu vou apresentar 4 slides seguidos que falam da falta de profissionais especializados, com uma disparidade geográfica de oferta muito grande no Brasil, como o Balda mencionou, a saturação dos centros de diálise com estagnação no seu crescimento, e lembrando que se você não tiver vaga na diálise, demora 2 a 3 anos para você conseguir todo o processo e colocar uma nova diálise em funcionamento. Então, nesse sentido é que nós conversamos bastante sobre a diálise peritoneal como uma opção enquanto isso não acontece, ou até mesmo a utilização do quarto horário, que é muito mais complexo do que a diálise peritoneal. Tem o número de pacientes que em diálise hoje, 35% dos pacientes têm idade superior a 65 anos, e a maioria deles são pacientes com bastantes comorbidades relacionadas ao diabetes. E aqui a questão principal, que é imediata, que é a remuneração da diálise, ela é por esse fundo de ações estratégicas de compensação, que isso evita que algum município, algum estado que não tem, que recebe um número grande de pacientes de outro município ou de outro estado, o seu orçamento não seja afetado por essa ação dele de ter um número maior de pacientes em diálise. Aqui, especificamente no estado de São Paulo, a mesma coisa do estado de São Paulo, mais de 500 mil pacientes em tratamento conservador. Em cuidado pré-dialítico, esse número é estimado, tem 80 mil. Em hemodiálise, tem 31 mil. Em diálise peritoneal, tem 2.400. E aqui em São Paulo, tem cerca de 40 mil pacientes em diálise, porque tem um número grande de pacientes, 25 a 30% dos pacientes estão em diálise pelo sistema de saúde complementar, não pelo sistema público de saúde. E aqui em São Paulo faz mais do que 2.000 transplantes de rim por ano. Agora, durante a pandemia aqui, que fez 1.800 transplantes por ano. Tem 172 unidades de diálise de SUS em 83 cidades. O estado de São Paulo tem 645 municípios, então mais de, talvez, 14% dos municípios têm unidades de diálise disponível. Então, esse mapa é um mapa de calor, ele mostra a distribuição dos nefrologistas pelo Brasil. Então, aqui, no estado de São Paulo, que tem um nefrologista para cada 30 mil habitantes do estado de São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, e aqui no Amazonas, que tem um nefrologista para cada mais de 100 mil habitantes. Então, esse mapa de calor mostra tanto a concentração dos nefrologistas, como a concentração da disponibilidade de vagas em diálise, e ele é bastante esperado. Ele acompanha o mapa de calor do PIB. Então, se você vai subindo daqui para cima, o PIB vai diminuindo. E tem 276 novos nefrologistas formados por ano, dos 15 a mais de 5 mil médicos nefrologistas que tem no Brasil. Então, tem essa distribuição assim, bastante heterogênea, tem uma disparidade muito grande, mas ela segue uma lógica, está relacionada à condição socioeconômica da população da região sul e sudeste, comparado com a população da região norte, além de todas as outras questões relacionadas à região norte, que é um número pequeno de municípios, numa extensão territorial muito grande, que dificulta o trabalho do nefrologista, que dificulta o trabalho o acesso do paciente à diálise, que tem que ir para a diálise 3 vezes por semana. Nessas regiões aqui funciona bastante a diálise peritoneal. E tem na saturação do serviço de terapia dialítica, que nós observamos na última década, para responder a pergunta do Hélio. Em 2012, tinha 651 unidades de diálise no Brasil. Em 2020, 834 unidades de diálise, e o crescimento dos pacientes em diálise foi muito maior. Aqui cresceu 26%, e aqui, nos pacientes em diálise, ele cresceu 48%. De alguma forma, as unidades de diálise se expandiram. Ela não cresceu em número, mas elas devem ter se expandido para acomodar todo esse grupo de pacientes
que aumentou numa fração maior do que aquela do aumento dos pacientes das unidades disponíveis. E aqui a idade, né, as comorbidades relacionadas à mudança do perfil etário. Então, hoje tem 35% dos pacientes que estão em diálise, que é um número que está crescendo, onde cresce mais é nessa faixa etária, desses 35%, que são pacientes que têm comorbidades, porque a maior parte desses pacientes são pacientes diabéticos, e eles que são responsáveis por aquele grande número de letalidade em diálise. E daqui, para satisfação nossa, né, tem um número muito pequeno de crianças em diálise, e também essas crianças têm prioridade para transplante. A lista de transplante aqui no Hospital do Rim ela é muito menor do que a lista de pacientes adultos. Essa é a questão principal hoje, e o número é muito fácil de entender, e é aqui que está a discussão no país todo, em relação à defasagem na remuneração dos serviços de unidade de terapia intensiva, no serviço de unidade de diálise. E aqui começou a haver uma recusa dos centros de diálise de receber pacientes pelo SUS, porque eles não estão conseguindo tolerar esse déficit de remuneração. Então, em 2013, teve uma correção da tabela de 5%, o valor era de R$ 170 naquela época, mudou para esse valor de R$ 179. Em 2017, teve uma outra correção, ele subiu para 194. Em 2022, então de 5 em 5 anos tem uma correção, aqui é uma correção de 12,5%, ela foi para 218. E em 2016, o Ministério da Saúde fez um estudo avaliando o custo da diálise, e o valor do custo médio da diálise foi de R$ 219, que ele é superior àquilo que está sendo remunerado agora 5 anos depois, 5 ou 6 anos depois. E aqui nós fizemos uma correção, fizemos uma análise teórica, né, da correção desse valor de 2016, utilizando o IPCA de 2017 a 2022, que foi de 35%, e se esse número fosse corrigido, o valor da remuneração por diálise, por hemodiálise, seria de R$ 296. Esse aqui é uma análise teórica, mas aqui eu estou mostrando o resultado, os custos diretos e indiretos de uma sessão de hemodiálise num hospital filantrópico como o Hospital do Rim, que é exatamente muito próximo daquele valor. Aqui é R$ 296, aqui é R$ 282, e aqui tem um benefício do hospital ser filantrópico. 1/3 disso 40% é por insumos, 40% de recursos humanos, e tem aqui a infraestrutura, que aqui na cidade de São Paulo, e o setor administrativo ele é bem mais caro do que em outras regiões, mas tem que lembrar que a diferença da remuneração dos recursos humanos, ela passou a ser equalizada hoje entre os diversos estados brasileiros em função do novo piso dos profissionais de saúde, da assistência de enfermagem dos profissionais de saúde. Então, isso é aquela diferença que na diálise no norte custava menos do que no sul, essa diferença agora foi reduzida em função dessa correção. E o transplante renal, nós fazemos 5.300 transplantes no ano passado, no ano 2022, e aqui tem uma série de questões. Nós temos um número, que eu vou mostrar 6 dessas questões, em 6 slides na sequência, mostrando que nós temos um número apropriado de centros transplantadores credenciados. Tem uma disparidade geográfica dos centros transplantadores. Nós temos 7 estados no Brasil que não tem nenhum tipo de transplante. Nós temos uma capacidade para dobrar o número de transplantes, aprimorar a captação de órgãos, e isso foi tudo que o Walter Garcia já faz há bastante tempo. Aprimorar os resultados clínicos do transplante, essa é uma das ideias que nós temos, e nós temos um número para mostrar isso que já vem acontecendo. Teve um grande impacto na pandemia no número de transplantes, tem alguns obstáculos na sua retomada que eu vou mencionar, mas o Brasil se preparou para atender, manter o programa de transplante mesmo durante a pandemia, e tem uma nova proposta, uma portaria denominada Qualidote, que foi feita ainda no governo anterior, em 2022, e que agora ela está sendo reanalisada para ela se adequar
eu vou mencionar também quais são os indicadores que ela apresenta, e ela precisa de uma adequação. Não vou me concentrar sobre a remuneração, sobre a remuneração do transplante, que isso é muito semelhante àquilo que acontece na hemodiálise, que a última correção foi em 2012, e a última correção do atendimento ambulatorial, ela nunca sofreu nenhuma correção, desde que ela foi instituída há 25 anos atrás, ela mantém o mesmo valor. Então, o número de centros credenciados para transplante de rim no Brasil é de 192. Se cada um desses centros fizer 60 transplantes, um transplante por semana, nós atendemos aquela necessidade estimada para ter cerca de 12 mil transplantes, para atender, para conseguir mais ou menos equilibrar o número de pacientes que saem, conseguir deixar vagas para pacientes que vão entrar em programa de diálise, equilibrar a linha de cuidado do paciente renal crônico. Esse 192 tem 234 equipes, porque em alguns centros tem várias equipes. Desses centros, 192 centros, 102 centros fazem só transplante de rim, e aí os outros 90 centros fazem, além do transplante de rim, faz um outro transplante junto com o transplante renal. Tem a possibilidade de fazer um outro tipo de transplante além desses. E a média de transplantes por centro transplantador, em 2022, foi de 28. Então, tem centros que fazem menos de 10 transplantes, tem centros que fazem um número maior de transplantes, a média é de 28. Como eu disse, se nós tivermos uma média de um transplante por semana nesses centros, nós dobramos o número de transplantes no Brasil e atendemos essa necessidade de manter a linha de cuidado do paciente renal crônico equilibrada. A disparidade geográfica do transplante, ela segue a mesma disparidade geográfica da disponibilidade de unidades de diálise. Então, aqui também o mapa de cor está mais concentrado na região sul e na região sudeste, os transplantes. À medida que ele vai subindo, isso vai diminuindo, e a discrepância é muito maior do que na diálise. Na região norte, que tem uma população de 18 milhões de habitantes, tem 1,7 transplante renal por milhão de habitantes, e tem doadores efetivos 2,4. Depois, no Brasil, a média é 22 transplantes por milhão de habitantes por ano, e nós precisamos dobrar isso para chegar a 40, para 40 ou 50, nós conseguimos atender a necessidade de pacientes, ou a possibilidade de pacientes que estão em diálise de fazer transplante. O número de doadores efetivos no Brasil é de 15, mas aqui na região sudeste é 17, e na região sul é de 28 doadores efetivos por milhão de habitantes por ano. Aqui faz um número maior de transplantes, porque vem pacientes do Brasil todo, e também tem uma migração de pacientes que vêm para transplante com doador vivo aqui no estado de São Paulo, que é maior do que aquele que vai na região sul do Brasil, mas é mais ou menos a mesma coisa. Aqui tem uma capacidade de captação de órgãos maior do que na região sudeste, e aqui é muito menor na região norte, nordeste e na região centro-oeste. Então, se corrigir essa disparidade, nós conseguimos dobrar o número de transplantes de órgãos que são feitos no Brasil. 7 estados não fazem nenhum transplante: Roraima, Acre, Tocantins, Sergipe, Amapá, Mato Grosso e Amazonas. E esses pacientes essa região corresponde a 14 milhões de habitantes, e eles vão ser transplantados em outros estados. Vão para o Ceará e Pernambuco, que fazem bastante transplante na região nordeste, ou vem aqui para a região sul, ou para a região sudeste, onde é mais fácil o fluxo de transporte desse pessoal que mora nessas outras regiões. Aqui, na região centro-oeste, o número é bem pequeno. Os 2 Mato Grossos fazem pouco transplante, quem faz mais é Brasília e Goiás. Tem 7 outros estados com uma população de 30 milhões de habitantes somada, que tem um número muito pequeno de transplantes, assim, um número médio inferior a 5 transplantes por milhão de habitantes, e tem 7 estados cuja população somada é mais de 100 milhões de habitantes, que fazem um número muito próximo àquilo que é feito nos países com um programa mais estabilizado. No Paraná faz 40 transplantes por milhão de habitantes, no estado de São Paulo faz 38 milhões por milhão de habitantes,
aqui Santa Catarina, Rio Grande do Sul faz 36, Distrito Federal faz 32. Então, esses números aqui, se as outras regiões do país chegarem a esses números, nós conseguimos crescer bastante o número de transplantes realizados no Brasil. Então, como eu disse, nós temos uma capacidade para dobrar o número de transplantes anual no Brasil. Isso aconteceu nos últimos 10 anos, nós tínhamos perto de 4.000 transplantes. Nós estávamos chegando aqui, hoje, se não tivesse acontecido a pandemia, nós teríamos 6.500 transplantes, 6.500 a 7.000 transplantes por ano. Com a pandemia, nós tivemos uma redução de 30%, e hoje nós temos ainda uma redução de 30% daquilo que nós teríamos alcançado se não tivesse a pandemia. Esse é o número de transplantes com doador falecido feito no Brasil, e aqui é o número de transplantes feitos com doador vivo. No Brasil tem uma tendência interessante, que é a redução progressiva do número de transplantes com doador vivo, por causa do conceito de não, principalmente, restringir o transplante com doador vivo com idade muito jovem, considerando que a expectativa de vida hoje de uma pessoa de 30 anos é que ele vai viver mais de 90 anos, e aí pode ter assim, um rim, a presença de um rim só pode ser não suficiente por uma pessoa para atender a necessidade de função renal de uma pessoa que viveu mais de 60 anos com um rim só com sobrecarga. E o número de transplantes com doador vivo não aparentado no Brasil é bem pequeno, é menos de 200, cerca de 200 transplantes, foi menos aqui durante a pandemia, mas cerca de 200 transplantes com doador vivo não aparentado, e aqui está incluídos os cônjuges, que não é aparentado, mas tem uma relação afetiva bem estabelecida. E também nós temos condição de melhorar os resultados de sobrevida. Aqui esse é um resultado da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, que tem 70.000 transplantes, desde janeiro de 2010, 70.000 transplantes, aqui está contado todos os transplantes. Aqui é a sobrevida do paciente, do enxerto do paciente com doador vivo, contando nesse pool inteirinho, não é só aquilo que foi melhorando, que eu vou mostrar no slide seguinte. De todo esse pool de pacientes, 94% da sobrevida do enxerto com doador vivo, e a sobrevida do enxerto com doador falecido é de 86%. Esse número, como ele inclui pacientes transplantados há muito mais tempo, ele é menor do que aquilo que acontece nos transplantes que são realizados hoje em dia, como nós mostramos aqui no Hospital do Rim. Isso vem melhorando. Aqui é a sobrevida de 1 ano, os pacientes que receberam rim de doador falecido, não estratificado, para você fazer uma análise mais apropriada, deveria estratificar pelos pacientes priorizados, que têm uma sobrevida muito menor, com a idade do receptor, com pacientes que receberam rim de doador com critério expandido, ou rim transportados de outros estados, que também tem uma sobrevida menor pelo tempo de isquemia mais prolongado. Aqui nós juntamos todos os pacientes numa análise só, mas é fácil entender como está melhorando o resultado da sobrevida, isso acontece no Brasil todo. De 1998 a 2002, de 657 transplantes, nós tínhamos uma sobrevida de doador falecido, como eu disse, considerando todos esses aqui agrupados, de 77%, e hoje, no ano 2021, nós tivemos 92%, que é um número já bastante estável, e é isso que está acontecendo na maioria dos centros transplantadores brasileiros, que a sobrevida do transplante com doador falecido, ele é maior do que 90%, mesmo não estratificando. Se for fazer uma análise mais detalhada para comparar um centro com o outro, com o outro, isso devia ser estratificado. Então, como é que nós lidamos com o Covid e quais são as dificuldades que nós temos agora para retomar o número de transplantes que nós fazemos no Brasil no mesmo patamar daquele pré-Covid? Então, durante o Covid, a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos trabalhou bastante junto com o Sistema Nacional de Transplante para manter o programa de transplante vivo no Brasil. Então, os hospitais de alta complexidade a maior parte deles foram dedicadas ao atendimento de pacientes com Covid, então não era possível fazer transplante nesses hospitais, como o próprio Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, que foi dedicado ao atendimento de Covid. Regiões menos afetadas, que foram disponibilizadas para atender, como teve um caráter migratório entre os estados, a intensidade da pandemia,
Então, aqueles estados que estavam em condição de receber, receberam órgãos captados nos estados onde não tinha mais condição de fazer transplantes. E o Hospital do Rim, nós conversamos com o governo do estado, nós ficamos livres de Covid, embora sempre tinha alguns, 5 ou 10 pacientes internados aqui no hospital, mas ele não foi um hospital destinado ao atendimento de Covid, ele ficou destinado a receber rins e pacientes de todo o território nacional quando não era possível realizar transplante naquela região. Então, esse aqui é o exemplo do número de órgãos que foram ofertados ao Hospital do Rim por estado da federação durante a pandemia. Todos os estados da federação, menos 2, encaminharam o órgão captado aqui para o Hospital do Rim. Aqui ele foi selecionado baseado nos critérios da Central, da Secretaria Estadual de Saúde. Então, 1.168 órgãos vieram para cá, 853 foram transplantados aqui no próprio hospital e 116 foram transplantados por outras equipes aqui do estado de São Paulo, seguindo o processo de alocação de órgãos nacional, que é seguido também pela Central Estadual de Transplante do estado de São Paulo, e teve um número de transplantes que veio o receptor e o doador, veio o órgão e o receptor junto, foram transplantados aqui no Hospital do Rim. Então, nós nos preparamos, a BTO ajudou, a BTO trabalhou bastante para que o número de transplantes no Brasil não reduzisse tanto quanto reduziu nos outros países. Então, nós tivemos uma vantagem, que a doença migrou, chegou em São Paulo, mas demorou para chegar no Rio Grande do Sul, então aqui continuou fazendo transplante, demorou para chegar em outras regiões que continuaram fazendo transplante. Quando ela ocupou o país todo, aí tinha o Hospital do Rim que podia receber, porque ele ficou livre de Covid e não ficou destinado ao Covid. Agora, tem bastante obstáculo para retomar. Nós estamos observando agora que já o Covid já está bastante controlado na população geral. No transplante ainda tem alguns casos graves, mas muito menor do que antes. Até a variante Ômicron, a letalidade era entre 25% e 30%. Hoje a letalidade é menor do que 2%. E centros que pararam de fazer transplante e que ficaram 2 a 3 anos, um período de 2 a 3 anos sem fazer transplante, que realizam um número pequeno de transplante, menor volume de transplante, estão com bastante dificuldade de alinhar toda a cadeia que é conectada para a realização do transplante. Então, a semana passada teve uma capital que não conseguiu fazer a tipagem HLA e veio o órgão sem tipagem HLA para o estado de São Paulo, porque o HLA não estava disponível. Aqui tem uma cadeia bastante longa, que precisa estar bastante alinhada e bastante disponibilizada. Nos centros que fazem bastante transplante, isso é mais fácil de retomar do que naqueles centros que fazem um número menor de transplante. Aqui, por exemplo, para retomar a equipe cirúrgica, os anestesistas, os centros cirúrgicos, as unidades pós-operatórias, o serviço de patologia, o laboratório para dosagem de concentração de imunossupressor, a microbiologia, o fornecimento de medicamento, esse realinhamento, esse alinhamento que acontecia assim ao longo de muitos anos, que desapareceu de uma hora para outra, para ele realinhar, vai demorar algum tempo, e por isso que vai demorar algum tempo para alcançar o mesmo nível de transplantes, o mesmo patamar de transplantes que nós fazíamos antes da pandemia. E tem agora essa questão que nós estamos conversando bastante, que é em relação a essas duas portarias. Hoje, a última portaria de incentivo ao transplante, ela vem de 2012, e foi assinada pelo ministro Padilha, em 2012, e tem essa nova portaria que chama Qualidote, que foi assinada em 2022, para entrar em vigência agora em fevereiro. Ela foi postergada e vem sendo rediscutida pelo Ministério da Saúde, com redefinição e uma nova ponderação dos indicadores que estão sendo utilizados, e também uma reavaliação da fidelidade do banco de dados que está sendo utilizado como denominador para classificar esses centros baseados nessa nova portaria, cujos itens eu vou mencionar aqui, são 7 itens, são 8 itens, é bastante, é um slide um pouco mais carregado, mas ele usa uma série de indicadores que no slide seguinte eu vou apresentar a crítica a esses indicadores. Então, tem a média do número de transplantes realizados por centro, que é bastante razoável. Tem a sobrevida do enxerto, de 1 ou 2 anos, mas ele não separa, no transplante renal, por exemplo, a sobrevida do enxerto com transplante com doador vivo e transplante com doador falecido. Tem o tempo médio de espera em lista,
que não tem nada a ver com o centro, tem a taxa de mortalidade nos primeiros 30 dias, taxa de perda de segmento dos pacientes transplantados após 2 anos, e aqui o sistema não separa aqueles pacientes, não separa pacientes que foram transferidos para o centro de origem, principalmente daqueles que vêm dos estados que não fazem transplantes, mas que têm equipes que podem acompanhar o paciente no pós-transplante, e daí isso desqualifica esse indicador para o centro. Número de pacientes hipersensibilizados transplantados pelo centro também, não tem centro que recusa paciente hipersensibilizado ou que fica atrás buscando o paciente hipersensibilizado, e uma vez na lista, ele vai ser transplantado dependendo do número de órgãos captados pela Central Estadual de Transplante, não pela equipe transplantadora. Número de pacientes listados com MELD, aplica-se esse mesmo questionamento, MELD é um indicador de transplante hepático, e a percentagem de doadores efetivos com campamento em relação ao número de notificações de potenciais doadores no serviço transplantador, isso não está na dependência do serviço transplantador e nem deve estar. O serviço transplantador não deve participar da captação de órgãos, principalmente dentro do seu serviço. Então, aqui, esses indicadores de qualidade, que, como eu disse, vem sendo rediscutido pelo Ministério da Saúde, esses itens que estão em amarelo, nenhum deles depende do centro transplantador ou está sob o domínio do centro transplantador. Está sob o domínio do centro transplantador a média do número de transplantes realizados por órgão em relação à média nacional, e aqui precisa saber qual é esse denominador, como que esse denominador vai ser utilizado e reproduzido. A sobrevida do enxerto está sob o domínio do centro transplantador, mas precisa separar pelo doador vivo, doador falecido, e possivelmente alguma outra estratificação em relação ao perfil dos pacientes que é transplantado, principalmente em relação à utilização de doadores com critério expandido. E a taxa de mortalidade aqui nos primeiros 30 dias, também ela deve ser estratificada em função do perfil do centro. Talvez para o transplante renal isso importa pouco, a taxa de mortalidade nos primeiros 30 dias, porque a diálise sustenta os pacientes que perdem o enxerto, mas no caso do transplante hepático, por exemplo, aqueles centros que são dedicados ao transplante com pacientes com hepatite fulminante, eles vão ser bastante comprometidos na sua qualificação. Então, daqueles 8 itens que são apresentados, só 3 estão sobre o domínio do centro transplantador, das equipes transplantadoras, os demais estão sob o domínio da central ou da disponibilidade de órgãos pela Central Estadual de Transplantes. Então, resumindo, assim, o que nós podemos imaginar para minimizar os entraves na linha de cuidado da pessoa com doença renal crônica? Então, olhando aqui, etapa por etapa, a atenção primária é a principal porta de entrada do sistema, que entra qualquer paciente com alteração de função renal está sendo acompanhada pelo PS, e aqui o que vai poder ajudar bastante, como eu mencionei no início, é a telesaúde. Na atenção especializada, no cuidado pré-dialítico, seria bastante razoável que o paciente fosse encaminhado, ainda em conservador, para uma unidade mais próxima da sua residência, para conhecer as opções entre hemodiálise e diálise peritoneal e já ser orientado sobre o transplante. E, assim, no momento certo que ele for necessário, já disponibilizar a fístula, porque só 30% dos pacientes que vão para a diálise, eles têm fístula. 70% deles vão sem fístula e precisa de um catéter central, e muitas vezes esses catéteres vão complicando e o paciente passa a ser priorizado para transplante por falta de acesso vascular ou acesso de diálise peritoneal. Na hemodiálise, a questão crucial nesse momento é a correção da remuneração. Isso vai diminuir a recusa de pacientes do SUS para entrar em programa de diálise nos centros de diálise, mas ele não vai criar novos postos de diálise. Então, talvez uma opção que nós temos que utilizar é aumentar o número de pacientes em diálise peritoneal que já vão utilizar a estrutura que já está disponível para hemodiálise e para diálise peritoneal, que os centros são credenciados para fazer isso. E aí, lembrando que a expansão de uma unidade de diálise demora entre 2 e 3 anos. No transplante renal,
Então, nós vamos ter dificuldade, nós estamos tendo dificuldade para alcançar o mesmo patamar pré-Covid. Para melhorar a captação ou dobrar o número de transplantes, nós também estamos conversando nos diversos níveis de governo, no governo municipal, no governo estadual, no governo federal, para possibilidades de aprimorar o serviço de captação. Aqui em São Paulo nós estamos vendo como nós podemos fazer isso. Também é evidente que todos nós trabalhamos bastante para melhorar a sobrevida, mas muitas vezes nós temos que fazer aquele transplante que é possível, considerando hoje que a maior parte dos doadores são doadores com critério expandido. Isso não é uma política só do Brasil, é uma política internacional, tanto nos Estados Unidos, principalmente na Espanha. Na Espanha eles utilizam bastante, a maior parte dos órgãos que eles utilizam são de pacientes com critério expandido. À medida que você vai tendo menos morte violenta, vai sobrando só doadores com critério expandido. E tem uma dificuldade, que essa é uma dificuldade do mundo todo, não é só do Brasil, de você organizar equipes de transplantes, principalmente pacientes que você vai fazer um número menor de transplantes. A gente tem dificuldade em todos os órgãos, não é só no transplante de rim, e motivar pessoas a fazerem residência, a se aprimorarem em transplante de órgãos, tanto cirurgião como clínico, para organizar a equipe de transplante. No hospital que faz um número muito grande de transplante, é mais fácil, porque as pessoas podem viver só dessa atividade. Nos hospitais que fazem um transplante por semana, é mais difícil você organizar uma equipe, porque elas precisam exercer outras atividades que dão menos trabalho, que são mais programadas do que o transplante para a sua sobrevivência. Então, isso está sendo difícil também, como eu disse, no mundo todo. Eu participo de diversas associações médicas relacionadas ao transplante. Nós observamos assim que nós todos estamos envelhecendo e nós somos sempre os mesmos que estão participando das associações. Aqui no Brasil, é o pessoal mais jovem que está participando, mas nas associações internacionais são as mesmas pessoas de sempre. Então, aqui é só um slide que mostra todas essas questões que eu coloquei. E aqui são questões que são vinculadas assim, a uma questão a longo prazo. Equacionar as disparidades geográficas em todos os níveis, no Brasil todo, em relação à diálise, à atenção primária, atenção especializada e ao transplante, né? Lembrando aqui, mais uma vez, que entra 47 mil pacientes em diálise por ano, 33 saem por óbito, e teria que sair 14 mil pacientes, ou 12 a 14 mil pacientes para transplante, para equacionar esse sistema aqui, ou para que ele não tenha um aumento muito grande, sempre vai ter um aumento. Equilibrar o sistema de cuidados nos 3 níveis alinhados, né? E como eu mencionei, o sistema público brasileiro fornece medicamentos de componentes especializados pelo SUS para todos os pacientes. E é mais ou menos assim, independente do paciente se ele está no sistema público de saúde ou se ele está numa unidade de diálise de convênio, ou se ele foi transplantado pelo convênio, ele tem direito a receber esses medicamentos de alto custo pelo SUS. Então, concluindo, quais são as ações assim, prioritárias imediatas, de curto prazo e de médio e longo prazo, que nós achamos que a coletividade considera necessária? Então, é fundamental, nesse momento, o ajuste da remuneração para evitar a falta de acesso, é pelo colapso financeiro da unidade de diálise, não é nem porque a unidade de diálise não quer receber o paciente. Esse valor que é remunerado hoje não sustenta a unidade de diálise. A reeducação da portaria qualidade, para ter a possibilidade de aumentar a saída de pacientes pela realização do transplante, né? Ações de curto prazo, incrementar as atividades de estrutura já estabelecida para diálise peritoneal, como a Maria Cláudia mencionou, e transplante, são as duas saídas, as duas formas de atender o paciente nessa linha de cuidado, sem ter que aumentar toda a estrutura de diálise que tem. Incrementar o sistema de captação de órgãos para conseguir fazer mais transplantes, e as ações assim, a mais longo prazo é corrigir a disparidade geográfica na oferta de diálise e de transplante. E aqui é só para uma reflexão, não tem nada a ver com tudo isso que eu falei, é só uma reflexão sobre o tratamento dos pacientes em tratamento conservador, que vale a pena ler esse artigo que saiu no Kidney 360, ele vai ficar disponível essa informação, que por 3 autores, que eles
questionam bastante o uso da dieta, e eles mencionam bastante que esse uso de dieta ele foi bastante estabelecido no passado, quando não tinha ainda blocadores do sistema renina-angiotensina, não tinha uma disponibilidade tão grande de blocadores do canal de cálcio que protege, que de alguma forma protege a função renal. E também tem uma questão muito importante, que é quanto que é uma restrição que é apropriada para o paciente renal crônico, não tem nenhuma definição dessa situação, mas vale a pena ler esse artigo, porque um número grande de pacientes, eles entendem a restrição proteica como a quantidade de proteínas que ele deve ingerir. Eles confundem com o peso do alimento que eles estão, que tem uma quantidade grande de proteína no alimento que eles estão ingerindo, e muitos deles chegam no consultório com bastante perda muscular, e como eles substituem a proteína por um outro alimento, aumenta o abdômen, diminui a massa muscular, fica mais difícil carregar o abdômen, mas isso é só para uma reflexão, não tem nada a ver, mas é que incomoda bastante os pacientes que estão em tratamento conservador, que é a maior parte dos pacientes que estão aguardando para entrar em diálise, ou então que vão aguentar a vida toda no tratamento conservador. Eu queria agradecer a todos que colaboraram para juntar informações, para apresentar esse tipo de informação para os gestores de saúde, para que eles possam entender todo o processo de atendimento do paciente, ou toda a linha de cuidado do paciente portador de uma doença, ou da pessoa portadora de uma doença renal crônica. Muito obrigado a todos. Obrigado. Eu queria passar para a Silvani, que a Silvani ela trabalha na Secretaria de Saúde há muitos anos, e a Silvani conhece todo esse sistema que eu apresentei aqui. Eu aprendi isso aqui com a Silvani. Bom dia a todos. Doutor Medina faz aí uma apresentação bem completa, né? Eu tenho acompanhado aqui, sempre conversamos sobre a questão do financiamento através do Sistema Único, e realmente nós estamos num momento muito difícil. Nós já levamos para o Ministério da Saúde, insistimos, apresentamos resultados, trabalhos, estudos de custos, e estamos aqui aguardando a resposta do Ministério da Saúde, que também fez um estudo de custo, mas ainda não nos apresentou. Então, eu acho que essa é uma medida muito importante, realmente o valor da diálise está estrangulando o sistema, porque os serviços não estão conseguindo ampliar esse acesso, e conforme o doutor Medina mostra aí, nós temos um crescimento, embora pequeno, no estado de São Paulo, né, porque sempre conseguimos garantir esse acesso, nesse momento tem sido muito difícil. O secretário já pediu, inclusive, para o doutor Medina fazer um estudo para nós sobre a diálise peritoneal, que é pouco indicada no estado, né, não só no estado, no país todo, para ter como alternativa nesse momento. E uma das preocupações grandes do doutor Medina, que levamos e estamos cobrando sempre do Ministério, é esta revisão do Qualidote, né? Já entendemos desde o início, conversando com o doutor Medina, o que isso vai impactar nos serviços, e levamos o problema para o Ministério, o doutor Medina nos apoiando, e conseguimos aí a prorrogação para fazer esse estudo, a revisão dos critérios, mas infelizmente até agora nós não tivemos ainda a resposta, e o tempo passa, né? Então, na última reunião, o secretário abordou novamente o doutor Elvésio, que é o secretário da SAES, colocando a importância da revisão desses critérios, o doutor Medina sempre conosco, nos orientando para isso, e a gente espera que tenha mesmo um movimento mais pesado para que o Ministério faça isso, porque, tecnicamente, já levamos todos os argumentos, e há necessidade de se fazer, porque o tempo passa, já estamos quase completando os 6 meses de prorrogação que foram dados para isso, né? Agora, uma grande questão que eu acho que São Paulo precisa avançar, e agora com o projeto de São Paulo de saúde digital, é no que o doutor Medina coloca, entre a atenção primária e especializada para o pré-dialítico, né? O telesaúde, a interconsulta com o médico da ponta, da atenção primária, com a especializada, eu acho que vai ser realmente um grande avanço. E nesse momento nós estamos discutindo aqui na secretaria a telemedicina, implementando, ampliando, eu acho que vai ser mesmo um grande avanço. Com certeza nós vamos contar aí com o Hospital do Rim como uma referência para nós
na implantação desse programa de telesaúde para a terapia renal substitutiva, para o paciente com insuficiência renal, não é? Bom, acho que é isso. Obrigado, Silvani. Como eu falei, a Silvani sabe tudo. Ela sabe tudo que está acontecendo. Vou passar para o Daniel, depois a Samira, o Gustavo, a Janine. Daniel. Eu queria fazer um comentário, parabéns pela aula. A gente tem muito claro, quando o paciente está na diálise, o renal crônico, ele acaba sendo bem cuidado, apesar de todas as deficiências dos programas de diálise. A minha preocupação é em relação a 85% dos renais crônicos que deveriam estar sendo acompanhados lá na atenção primária. E não há um entrosamento entre as especialidades médicas em relação a esse tratamento. E como sociedade, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Vou dar um exemplo. Recentemente saiu uma portaria da endocrinologia, de diretriz para atenção primária, que ela sugere, quando o paciente tem insuficiência renal estágio 4, encaminhar para o endócrino, ela nem cita o nefrologista. Então, as próprias especialidades médicas que acabam sendo aquelas que lidam com o renal crônico, que é a cardio, o endócrino e a nefro, não há um consenso em termos de conduta, de como manusear esse paciente. E quem está lá na atenção básica, habitualmente são colegas que não estão preparados com essa grande enxurrada de informações que eles recebem de todas essas especialidades, todas essas diretrizes. Como sociedade médica, como a gente pode estar melhorando isso aí? A atenção em relação à atenção primária, né? Deixa eu passar para o Gustavo, depois as perguntas eu vou responder tudo num grupo só. Gustavo. Bom dia, professor Medina. Obrigado aí pela sua apresentação. Eu hoje, na condição de presidente da ABTO, né, da Associação Brasileira de Transplantes, fico muito feliz em ver uma apresentação dessa envergadura, dessa complexidade, traçando a linha de cuidado toda e passando pela área do transplante, que é a área que a gente atua especificamente atualmente. Ela ajuda a gente, nesse momento muito importante, em contribuir com o Ministério da Saúde na reformulação do Qualidote. Conseguimos esse tempo aí de 6 meses, publicado recentemente em portaria, para a gente rediscutir o Qualidote. Você conseguiu demonstrar que nós, transplantadores no Brasil, conseguimos ultrapassar a maior pandemia do século, na verdade, e conseguimos reduzir o impacto dos transplantes dessa pandemia. E não poderia ser uma portaria que poderia derrubar toda essa atividade de transplante. Você foi muito feliz na hora que você vai descrevendo ali a Qualidote, da forma como ela foi publicada e as complicações que isso poderia trazer para todo o programa de transplante do Brasil. Nós tivemos uma queda inferior a 20% da atividade de transplante no Brasil, agora em um início de uma tentativa de recuperação, mas ainda não atingimos os números anteriores à pandemia, e essa portaria poderia agravar mais a crise da atividade de transplante. Então, hoje é um momento que a gente tem que utilizar esses dados que você acaba de apresentar para nós, junto ao Ministério da Saúde, e contribuir para a reformulação dessa portaria e, assim, voltar a unir todos aqueles pontos que você citou para que a gente consiga voltar a fazer transplantes e crescer atingindo, dentro da atividade, reduzindo o impacto na linha de cuidado aí de todos os pacientes da doença renal crônica. Muito obrigado aí pela sua apresentação hoje. As últimas duas questões da Samira e da Janine, depois eu ia pedir para o doutor Domingos fazer um comentário como que está esse mesmo sistema em Portugal. Samira, Janine, depois Domingos encerramos. Bom dia a todos e obrigado pela visão macro, professor Medina, e muito importante, né, nós nefrologistas estar cientes de todas dessas etapas e dos números, porque aí nos alarmam ainda mais, né? A minha questão tá tendo uma construção aqui em cima, vocês conseguem me ouvir? Senão eu nem vou continuar, se já estiver atrapalhando muito. Então, a minha questão é em respeito ao acesso vascular, e isso, quando a gente estava junto na Sonesp, a gente olhou muito para isso, e era uma ideia nossa, na época, acabou não dando certo, de fazer talvez um mutirão, ou a gente ter um número que a gente consiga por mês e metas para a gente melhorar isso.
E estava vendo uma outra questão, já que os nefrologistas têm skills cirúrgicos e os vasculares não têm interesse, não têm, até pela remuneração, será que não é hora também da gente estimular o nefrologista a entrar no mercado e fazer fístula? Porque tudo que a gente precisa do outro complica a nossa situação. Janine? Bom dia a todos e todas. Bom, Medina, acho que você fez uma viagem, só você poderia fazer essa análise que vai de uma ponta a outra, e eu vou fazer uma pergunta final aqui. Você sai da atenção básica, em que a gente tem 30% de diabéticos que viram nefropatas, e a gente tem toda essa questão da terapia especializada que é diálise, que tem um aspecto fundamental, que é a questão, de infraestrutura, de recursos, mas tem uma questão aqui de educação, de recursos humanos para isso, que é um gargalo imenso, né, e que a gente tem a ver com isso. E aí você faz uma fala interessante em relação a aprimorar a captação. Queria muito saber que estratégia nós vamos usar para isso. De novo, nós temos uma discussão de educação aqui, tanto profissional quanto de população. Obviamente, a gente tem centros transplantadores em quantidade suficiente, e a gente tem uma crítica ao qualidote. E na crítica ao qualidote tem 2 indicadores que retomam a atenção básica, a atenção especializada e a própria rede que a Silvânia acabou de falar, que é, de novo, a lista e o segmento dos pacientes. Quer dizer, os nossos pacientes são transplantados e não tem mais segmento após 2 anos. Então, não adianta transplantar e largar esse paciente na vida, porque ninguém vai saber cuidar dele. A gente tem visto isso o tempo todo. Então, assim, a minha pergunta é, fazer telesaúde, fantástico, teremos que fazer, né, Silvani? Agora, será que existe linha do cuidado mesmo, o Medina, na rede? Eu não sei, queria te fazer essa pergunta final. Eu não vou ficar... Eu vou acumular a sugestão do Daniel e da Samira para juntar as diversas especialidades, ou tentar arrumar uma outra opção para fazer fístula, e responder da Janine, que a linha de cuidado ela existe, ela está bem estruturada, ela precisa ser só mais alinhada e mais eficiente, mas ela existe, como você acompanha, e depende bastante aí. Eu não falo que depende da boa vontade do gestor, mas depende da boa vontade integrada de todos eles. Então, a hora que eu tiver o subprefeito, todos os níveis de atendimento alinhados dentro de uma mesa, com alinhamento harmonizado dentro de uma mesma direção, porque todos eles têm boa intenção, só precisa dirigir a boa intenção para o mesmo sentido, mas também esse é um assunto que você vai ajudar bastante aqui junto com o Hospital do Rim, aqui, que nós estamos para ajudar a Silvania. Eu vou te chamar para você nos ajudar aqui. Eu queria passar o último comentário para o Domingos, para fazer uma analogia com o que está acontecendo em Portugal, que nós sabemos que está acontecendo de maneira semelhante, dificuldade de remuneração da diálise no mundo todo. Bom dia, felicitações pela apresentação, foi fantástica como sempre. Portugal não tem números que comparem com o Brasil. Neste momento em Portugal tem cerca de 12 mil pacientes em hemodiálise, e a maior parte deles, 90%, estão em centros privados de hemodiálise, que pertencem basicamente a 3 multinacionais, a Fresenius, a Diaver e a Davita. Em Portugal as coisas alteraram-se muito, porque todo o paciente tem direito ao chamado preço compreensivo e, portanto, o Estado paga quase 500 euros por semana, e os centros de diálise têm de fazer o tratamento dialítico, fazer todo o protocolo de avaliações, de análise, de radiografias, de todas essas coisas, de fornecer eritropoetina e os medicamentos para hipertensão, quase tudo, e também de tomar cuidado e de manter o acesso vascular, não o primeiro, mas de manter. Este sistema tem sido basicamente muito útil, embora as companhias donas dos centros de diálise tenham lutado para aumentar esse preço, esse reembolso, como eu dizia, de cerca de 470 euros por semana, e tem diminuído. Há 2 anos o Estado, o Governo, impôs uma redução de 3%, e ouve-se dizer que quer reduzir mais. E as companhias dizem que não pode ser, mas de facto estão a abrir novos centros de diálise em Portugal, o que significa que, do ponto de vista de lucro das companhias, não deve ser tão mau como às vezes se quer fazer crer.
Para esse efeito, tem sido muito útil, e não sei qual é a situação no Brasil, tem uma forte associação de pacientes, a APIR, Associação dos Doentes, dos Portadores de Insuficiência Renal de Portugal, que tem muita força, já teve enorme força política e que tem grande proteção ou grande importância nos mídias, e quando há algum problema desses, vão saindo artigos nos jornais, na televisão, que têm feito com que o governo muitas vezes reconsidere ou acelere medidas que são imperiosas. De qualquer dos modos, a parte boa todos os pacientes têm. Portugal é o país da Europa que tem maior número de doentes por ano, e o 7º ou 8º mundial. Há um problema que é sempre difícil de abordar, é dos doentes que estão a fazer diálise e que provavelmente deveriam deixar de estar, diretamente por terem situação neurológica, terem Alzheimer ou qualquer outra situação que não beneficia, mas esse problema é muito complexo e é difícil na prática, quando um doente está em centro de diálise privado, descontinuar esse tratamento, porque os apoios para cuidados paliativos são muito escassos. Mas, globalmente, enfim, o preço funciona, o sistema dos centros de diálise serem responsáveis por tratamento dialítico, pelas análises e pelos medicamentos, e têm assistentes sociais, têm dietistas, têm um conjunto de circunstâncias técnicas, que se pode dizer que a situação é bastante boa, como sempre, há muito a melhorar, mas é boa. Então, obrigado, Domingos. 470 euros por semana por 3 diálises, cada diálise é 750 euros. É 750 reais, que é 3 vezes maior do que a remuneração da diálise aqui no Brasil. Eu queria agradecer a todos pela atenção e apresentar a reunião da semana que vem. E a semana que vem nós vamos seguir nessa mesma direção. Nós vamos falar sobre diferentes arranjos assistenciais, atender às necessidades ou demandas do SUS. Aqui eu vou completar esse título. Quem vai falar conosco na semana que vem é o professor Gonçalo Vecina Neto. O professor Gonçalo Vecina, ele é professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, ele é fundador e ex-presidente da Anvisa, ele já foi secretário municipal de saúde, ele tem toda a carreira dele feita no serviço público de saúde, trabalhou por um período no serviço privado de saúde, que aumenta bastante sua crítica em relação à assistência à saúde no Brasil. É uma pessoa que ele é chamado, assim, todas as questões de saúde, alguma consultoria de questão de saúde, ou quando a imprensa necessita algum esclarecimento, a referência é sempre o professor Vecina. Ele vai estar aqui presente na semana que vem, falando sobre o que ele chamou de... Eu pedi para ele fazer o título, diferentes arranjos assistenciais, atender às necessidades ou as demandas. Eu até imagino que ele vai falar um pouco também sobre, não só o SUS, mas como a medicina de medicina suplementar também. Então, mais uma vez, agradecer a todos e convidar para estar presente na reunião com o professor Vecina, que vai ser bastante vai ter bastante informação, assim, e ele sempre fala muito bem, é uma pessoa excepcional. Muito obrigado a todos.